Pessoal, meu nome é Fábio Pascoaloto, eu sou médico urologista, trabalho no Rio Grande do Sul, trabalho basicamente com disfunção erétil, com infertilidade masculina e com urologia de uma maneira geral. E hoje eu tenho o prazer, em nome da Adium, Saúde Masculina Sem Tabu, em conversar com o Dr. José Carlos Truzzi, um médico que trabalha muito com a parte de incontinência urinária, de bexiga neurogênica, ele que tem uma formação belíssima, ele que tem o doutorado na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, ele que é o chefe do Departamento de Infecções da Sociedade Brasileira de Urologia e atualmente também é o chefe do Departamento de Disfunções Miccionais da Confederação Americana de Urologia. Professor Truzzi, é um prazer tê-lo aqui conosco para conversar sobre vários assuntos, para tirar alguns tabus, né? Principalmente sobre bexiga hiperativa, que é o seu foco de atuação. Ele, na verdade, não trabalha só com isso, quem conhece ele sabe que ele trabalha com muitos outros aspectos dentro da urologia, câncer de próstata, infertilidade, disfunção sexual, mas hoje nós vamos pegar só um pedacinho dele, que ele trabalha com a parte de bexiga hiperativa de incontinência urinária. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. O prazer é meu, com certeza, e realmente acho que isso é uma iniciativa extremamente importante pela relevância do tema, pelos tabus que ainda existem, né? E aí tentar quebrar e fazer a saúde masculina sem tabu realmente é algo que tem um impacto muito grande, muito importante no nosso meio. Sem dúvida nenhuma. Bom, vou fazer a primeira pergunta para ti. Talvez, depois dessa nossa conversa, infelizmente ele fique não tão amigo meu, porque talvez eu vou deixar ele em algumas situações complicadas, mas é importante, é para isso que a gente está querendo entender aqui o que passa no consultório dele. Eu estou querendo aprender com ele como é que eu atendo melhor um paciente com bexiga hiperativa. Como é que eu atendo melhor essa paciente, tanto o homem quanto a mulher, quando ele tem esse sintoma, e incontinência urinária também. Então é para isso que hoje o professor Truzzi vai estar aqui para nos ensinar, não só a vocês, a mim também. Muito bem, como é que eu faço esse diagnóstico e o que é bexiga hiperativa? Como é que funciona isso? Então, Fábio, a bexiga hiperativa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma doença, tá? É um conjunto de sintomas e a ideia da bexiga hiperativa ela surgiu no final da década de 90. Então, um grupo de experts em disfunção miccional, vamos dizer assim, um consenso, chegaram à conclusão de que tinham muitas pessoas com sintomas que eram compartilhados, que esse conjunto de sintomas foi dado o nome de bexiga hiperativa, não é? A necessidade de urinar muitas vezes, isso tanto durante o dia como durante a noite, e não é só a necessidade, a pessoa, assim, talvez vamos dizer assim, o sintoma mais crítico da bexiga hiperativa é a urgência miccional. A pessoa tem a sensação de que se ela não for urinar naquele momento, ela vai perder urina. Não vai ter dor, não é só o desconforto, é diferente daquela vontade de urinar que normalmente as pessoas têm. Olha, eu tenho vontade de urinar e agora eu vou no banheiro. Não, é uma vontade súbita e se ela não for, ela realmente tem a sensação e muitas vezes perde urina, mas não é obrigatório que tenha essa perda de urina. Mas isso faz com que ela urine várias vezes durante o dia, várias vezes durante a noite, com essa sensação de que se não for rapidamente ao banheiro, pode ter uma incontinência. Então, a bexiga hiperativa é esse conjunto de sintomas. O diagnóstico, então, é simplesmente clínico. Preencheram esses quesitos, apresentaram esses sintomas, então você fecha um diagnóstico de bexiga hiperativa. Algumas situações você precisa e deve fazer uma investigação mais aprofundada. Você deve explorar melhor esse diagnóstico. Mas tendo esses sintomas, você já fechou o diagnóstico, você já fez, você concluiu que essa pessoa é portadora de bexiga hiperativa. Tá? Perfeito. Uma coisa importante, que quando a pessoa tem esses sintomas que são muito semelhantes, é por isso que o nome foi dado de bexiga hiperativa, ela fica pensando, tá bom, existe algum fator de risco para eu ter esse tipo de sintomatologia? O que eu posso fazer até para orientar alguma coisa, meus familiares, para eles não terem isso? O que eu posso fazer? Como é que eu posso sugerir ou menos dizer para ele, olha, se tu não fizeres tal coisa, talvez tu não vai ter isso que a gente chama de bexiga hiperativa. Então, a bexiga, uma coisa que é importante a gente até, antes de ir para a resposta, talvez até direta dessa pergunta, mas bexiga hiperativa, quando no início lá, tentou se separar a bexiga hiperativa de causas neurológicas, ou
seja, aquela pessoa que tem alguma alteração do sistema nervoso e que impacta no funcionamento da bexiga. E é aquelas pessoas que não têm um problema neurológico. Então você tinha a bexiga hiperativa neurogênica e a bexiga hiperativa não neurogênica. Aí depois essa não neurogênica ficou como uma bexiga hiperativa idiopática, ou seja, não se sabe a causa. Só sabe que a bexiga ou esses sintomas, eles não têm uma causa definida, mas não estão relacionados à parte neurológica. Depois, ao longo do tempo, ficou que bexiga hiperativa basicamente seriam esses quadros idiopáticos, esses quadros não neurológicos, e a neurogênica passou a ter talvez outros nomes ou uma classificação mais voltada pelo mau funcionamento em si da bexiga. Se é idiopático, se é uma coisa que a gente não sabe a causa, é muito difícil a gente conseguir antever a ocorrência dela, tá? Mas algumas outras condições, algumas doenças, algumas outras afecções que ocorrem, tanto em homens como em mulheres, podem levar à bexiga hiperativa. Então, um aumento da próstata, uma hiperplasia da próstata, benigno. Muitos homens que têm o aumento da próstata têm os sintomas de bexiga hiperativa. Eles têm a necessidade de urinar mais rápido, precisam ir várias vezes durante o dia, durante a noite, enfim. Pessoas, mulheres, né, a gente está falando mais de saúde masculina, mas mulheres que têm um prolapso genital, né, a bexiga está com um prolapso, o reto, essas pessoas, essas mulheres também podem cursar com sintomas de bexiga hiperativa. Então, não tem muito como se evitar a bexiga hiperativa, mas algumas condições acabam favorecendo a ocorrência dessa bexiga hiperativa, tá? Então, se a pessoa tem um aumento da próstata e começa a notar que a parte urinária está ficando mais complexa, está tendo mais sintomas, então aí sim ela merece talvez focar um pouquinho mais, o médico que está atendendo essa pessoa, focar um pouquinho mais aí na bexiga do que propriamente no órgão que desencadeou o sintoma. Isso é uma coisa muito importante que o Dr. Trust falou, que foi o seguinte, olha, na verdade, quando o paciente tem um aumento benigno da próstata, ele pode ter sintomas obstrutivos, que é aquele sintoma, vai tentar urinar, tem dificuldade para urinar, jato urinário fraco, e acaba urinando várias vezes à noite porque não tem o esvaziamento completo dessa bexiga à noite. E tem o sintoma irritativo, que aí o sintoma irritativo é essa urgência miccional, que daqui um pouquinho ele pode ter, e aí sim a gente pensa que talvez tenha um fenômeno mais em termos de bexiga, relacionado à bexiga, mais em termos de irritação para a pessoa urinar mais vezes, e aí sim, correto? Acaba se enquadrando mais esse fenômeno de bexiga hiperativa. Mas existem causas como, por exemplo, infecção urinária, ela também pode levar a esse tipo de sintoma ou não? Então, a bexiga hiperativa, por definição, então ela teria esses sintomas que a gente comentou, mas tem que se excluir algumas situações. Então, a infecção urinária é uma delas. Quer dizer, se a pessoa tem infecção urinária, ela não teria bexiga hiperativa. Ela tem a infecção urinária que está gerando aqueles Porque é sintomas. momentâneo, né? Exato, e é uma situação aguda, é uma situação que é tratado de um modo mais restrito. Então, quando você fala de bexiga hiperativa, você exclui algumas chamadas causas específicas, algumas situações específicas, entre as quais a infecção urinária. Se a pessoa também tiver por exemplo, um cálculo urinário que eventualmente possa levar a sintomas, muitas vezes até que se confundam, não é bexiga hiperativa. Então, a bexiga hiperativa seria realmente assim, os sintomas sem você estar com outros fatores muito diretamente relacionados. Você fica um pouco, até fica difícil muitas vezes falar, mas você não falou agora que o paciente que tem um aumento da próstata pode ter? Então, nessa situação ainda ele estaria incluído, porque não é uma situação aguda, não é aquela situação pontual que está levando aos sintomas, mas sim, vamos dizer assim, uma consequência de todo um processo fisiopatológico, de toda uma evolução daquela doença que pode ter levado a essa bexiga hiperativa. E aí vem toda uma questão, né? Ela acaba sendo muito subdiagnosticada, principalmente em homens. Por quê? Porque o homem tem medo de falar com o médico, porque ele não vai mais, porque ele acha que talvez ele consiga tratar de outra maneira essa bexiga hiperativa. Ela acaba sendo um pouco subdiagnosticada em uma série de pacientes, correto? Correto, totalmente certo.
primeiro começa aqui na população geral, né? A bexiga hiperativa ela é subdiagnosticada. Uma vez me recordo até estava participando de um focus group lá, estava observando, estava entrevistando alguns médicos que estavam, não, quantos pacientes que você vê aí com bexiga hiperativa? Pessoas com atividades relacionadas à área de disfunção miccional. Eu vejo um por mês, um a cada 2, 3 meses, não é possível. Ah, aproximadamente 20% da população tem bexiga hiperativa, não é possível que você veja um a cada 2 meses, a Só cada se tu não 3 meses. atende consultório, né? Exatamente, quase impossível, né? Então, assim, na população geral já é subdiagnosticado. O homem tem várias peculiaridades nisso aí. O homem, ele deixa para procurar o médico, geralmente, quando a situação está um pouco mais complexa. Ao contrário da mulher, né, que ela vai periodicamente no ginecologista, no médico, ela faz aquele acompanhamento correto, né, preventivo. Então, ela tem, muitas vezes, um acesso mais rápido a esse diagnóstico. O homem, ele demora mais. O homem também tem o receio, talvez, de se mostrar doente, de se mostrar frágil. Então, muitas vezes começam os sintomas, mas começa a entender que aquilo é normal, que aquilo não é grave, que não precisa de um atendimento médico para aquele problema. Deixa eu tentar uma outra medida, um medicamento, alguma coisa para tentar melhorar. Outro ponto, né, como eu falei, são vários, né, a questão da próstata, né, muitas vezes também começa com aquela situação, veja, eu estou tendo que urinar um monte de vezes durante o dia, um monte de vezes durante a noite, tenho que ir rápido no banheiro, mas deve ser um problema da próstata. E aí começa eventualmente a pôr só a culpa na próstata, não necessariamente, né, existe até uma certa associação, mas não obrigatoriamente é um problema de próstata. Então isso tudo faz com que na população fique mais difícil o diagnóstico de bexiga hiperativa, é subdiagnosticado, e no homem ainda mais, né? Ainda acaba tendo. E tem a questão do próprio conceito, ou preconceito, né? De que incontinência urinária, problemas urinários estão mais relacionados à mulher do que ao homem. Então, isso também dificulta bastante com que muitos homens aí consigam ser diagnosticados corretamente e tratados, né? E passem muito tempo da vida convivendo com uma situação que é extremamente desgastante, extremamente compromete muito a qualidade de vida, de modo geral. Imagina, vai viajar, daqui a pouco não, espera um pouquinho, já tem que ver onde é que tem um banheiro, porque daqui a pouquinho me dá uma vontade de urinar urgente, eu tenho que ir no banheiro. Isso é uma das situações mais, ao menos descrita pelos pacientes no consultório, e muitas vezes não é por uma próstata aumentada, é simplesmente por uma alteração a nível da bexiga. Então isso aí realmente acaba atrapalhando muito a gente como urologista em ver o que é melhor para o tratamento do paciente. Até porque muitas vezes a gente acaba tratando a próstata e esse sintoma irritativo some, ele melhora. Eu disse, opa, tratei a próstata, mas era uma causa pelo qual eu estava tendo esse sintoma irritativo na bexiga, levando a algum tipo de instabilidade vesical, digamos assim. Você sabe que uma das situações realmente mais difíceis, né, dentro do atendimento de disfunções miccionais é fazer essa separação. É você conseguir ter vamos dizer assim, ter um divisor de águas. O que seria realmente só o problema prostático que leva a esses sintomas, né, como você comentou, da parte de armazenar a urina, que a pessoa tem que ir mais vezes no banheiro, não consegue segurar muito tempo a urina, levantar à noite. E a questão dos sintomas de esvaziamento, os sintomas que a pessoa tem o jato de urina mais fraco. Então, isso tudo, separar essas duas condições não é tão simples, né? A gente tem que pensar que existe um mau funcionamento da bexiga que é secundário, é consequência desse aumento prostático, dessa obstrução que a próstata causa para o esvaziamento vesical, e também existe o mau funcionamento da bexiga que independe dessa questão do aumento prostático, e as duas condições elas podem coexistir. Você pode ter um problema prostático e ele não ser o responsável pelo mau funcionamento da bexiga. Então a gente tem que pensar um pouquinho também além da próstata, tem que pensar que essas disfunções elas podem ocorrer de forma paralela e independente, o que é muito complexo, Fábio, porque alguns urologistas, inclusive,
focam o tratamento só na próstata, vai tratar, por exemplo, a pessoa chega, ela tem um aumento da próstata, tem uma disfunção urinária com a bexiga hiperativa. Ele foca no tratamento da próstata, a pessoa não melhora, aí pode ser com medicamento, cirurgia, como queira. Ela continua com aquele sintoma urinário e ele continua insistindo no tratamento da próstata. Quer dizer, se era um medicamento, passa para a cirurgia, às vezes faz a cirurgia e volta para o medicamento, totalmente focado na questão prostática, porque ele deixa de pensar, de raciocinar que todo o trato urinário ele acaba atuando em conjunto. E a gente precisa reconhecer isso para poder fazer o tratamento, o diagnóstico, né, e o tratamento correto, né, adequado. Perfeito. E isso é importante falar porque a gente sabe que, infelizmente, muitos homens focam só na próstata. E eles pensam que tudo é devido à próstata. Eu tô com uma disfunção erétil, é por causa da próstata. Tô com Sim, algum problema, sei lá do que. Bota a culpa na coitada da próstata. E às vezes ela não é culpada de nada. Ela exato. pode até ter desencadeado algo que depois ficou, mas muitas vezes ela não é culpada de absolutamente nada. E fazer o tratamento correto, para isso que é importante procurar um urologista. Para isso que é importante fazer um exame bem feito, saber onde é que está o problema, porque aí a gente vai conseguir tratar de uma maneira mais adequada e melhor, sem dúvida nenhuma, cada paciente. Como é que os homens veem um tratamento a longo prazo para essa instabilidade vesical? Existe muito de abandono? Como é que tu vês na tua prática diária isso aí? Nossa, sempre começa com aquela pergunta assim: eu vou ter que tomar esse remédio? O ponto que tem medicamento, né? Quanto tempo? Eu vou ter que tomar esse remédio para sempre, a É. vida toda, né? Até brinco, falo, a vida toda é muito tempo. Não sei se vai ser a vida toda, mas é uma doença crônica, ou é uma afecção, né? Nenhuma doença, mas é uma situação crônica. E, consequentemente, o tratamento é prolongado, é um tratamento que requer uma medicação contínua. A aceitação para tratamentos prolongados nunca assim, é muito boa. A pessoa sempre tem a ideia de que ela tem que tratar algo de forma muito pontual. Até a dificuldade no reconhecimento da, e da importância que se dá para essa alteração urinária faz também com que limite muito a aceitação. As pessoas aceitam melhor outras condições que tão mais conhecidas ou talvez aquilo que é mais tranquilo de se ouvir, né? Se ela tem uma hipertensão, ela vai fazer uso de um medicamento, ela vai tomar o medicamento a vida toda. Ou ela tem um aumento de colesterol, ou tem um diabetes, enfim. Você fala de um problema urinário, a pessoa sempre pensa que é alguma coisa de forma muito pontual e autolimitada. Uma boa parte dos pacientes acabam começando bem o tratamento, melhoram, e quando tem uma melhora, eles abandonam. O que também não é incomum, ele passa em um atendimento, enfim, foi feito todo o diagnóstico, se estabeleceu o tratamento, falou, olha, você vai ter que tomar um medicamento. E fica muito claro, falou, você vai tomar esse medicamento, depois você vai voltar para a gente ver se você teve uma melhora também. Passa meses, ou às vezes até anos, aí ele volta. Ele fala assim, ó, eu tomei aquele remédio e eu melhorei. Você fala, que ótimo, você continua tomando? Não, não, eu tomei um mês. Aí você fala, mas por que você tomou um mês? Não, eu pensei que era para tomar um mês. Em nenhum momento foi dito que era para tomar um mês. Ele falou, não, você tem que continuar a fazer uso desse medicamento e volta em consulta tomando medicamento. Não adianta. Ah, nossa, eu achei que não, achei que tinha que tomar só por um mês. Então, assim, a chance de abandono é alta. Existe uma taxa de abandono muito alta dos tratamentos, talvez pela falsa expectativa de que realmente aquilo era autolimitado. E a melhora que muitos pacientes têm, mesmo porque também esses sintomas urinários, eles não são constantes. Do mesmo modo que pacientes que têm só pela questão da próstata, né, ou sintomas de armazenamento, de esvaziamento, eles oscilam ao longo do tempo. O da bexiga hiperativa também muitas vezes oscila. Tem períodos que a pessoa está melhor, tem períodos que a pessoa está pior. Se a pessoa melhorou, muitas vezes ela para de tomar o remédio, fica em um belo momento, em um determinado momento, ela acaba voltando a ter os sintomas e às vezes volta a tomar o medicamento ou não. E outros até vêm e falam, não, eu tomei o remédio, eu melhorei. Mas eu parei de tomar, eu voltei a piorar, então acho que não está funcionando. Veja, não, isso aqui está funcionando, tanto é que você melhorou quando você tomou o medicamento. Então, existe uma taxa de abandono, sim, alta, relacionada a isso. Existe uma taxa de abandono também relacionada à parte de efeitos colaterais. Todos os medicamentos têm eventos adversos. Não tem Existe gente como, que não não tem tem. medicamento que não tem.
alguns incomodam mais. Então as pessoas começam muitas vezes a se pautar pelo efeito adverso também e a tolerância delas ao uso de determinados medicamentos fica, vamos dizer, um pouco mais restrita. E aí também contribui para essa baixa adesão ou esse abandono precoce aí do tratamento. É impressionante, né? E agora vem um adendo. Nós, como médicos urologistas, a gente acaba muitas vezes sendo o único médico que o homem, principalmente o homem, né? Vai, a mulher vai no ginecologista, mas muitas vezes nós somos o único e nós fazemos um rastreamento completo, colesterol, a gente faz um monte de tratamento adicional, além da urologia geral, a gente faz porque a gente é o médico do homem. E a gente vê isso, né, no consultório. Então a pessoa melhora, e isso não é só com bexiga neurogênica, com bexiga hiperativa, isso também é com colesterol aumentado. Meu colesterol aumentado, tomei o remédio, melhorei, parei, mas ele voltou a aumentar. Mas claro, tá bom porque tu tá tomando remédio, é que nem pressão alta, hipertensão arterial, sistema é uma coisa bárbara. Estão tomando, não, tá controlada a minha pressão, eu vou querer diminuir um pouco o remédio, porque eu não tô querendo mais tomar remédio. Mas como assim? Mesma coisa para ejaculação precoce. Né? Sim. É muito, a ejaculação prematura é muito comum isso aí, tu usares, eles, não, eu parei porque eu estava melhor, agora voltou tudo, então não funcionou. Não, ele funcionou. Naquele momento ele funcionou, só que quando tu paras, piora tudo, e essa é uma grande verdade, né? Então não, existe toda essa diminuição de adesão com o passar do tempo por serem afecções crônicas. Afecção crônica significa tratamento a longo prazo e muitas vezes para muito tempo. Né? Mas as pessoas têm essa ideia de tomar um pouquinho por um tempo e os sintomas vão voltar, não tem como, né? E isso tem um impacto ainda também muito grande, uma situação que impacta muito também, que é, por exemplo, a bexiga hiperativa ocorre com maior frequência com o passar da idade, como várias Isso não é outras legal. doenças. Entretanto, existem pessoas jovens que têm bexiga hiperativa. E aí, se você diagnostica num homem jovem a bexiga hiperativa, a situação se torna ainda mais complexa, porque a linha de tempo de uso de um medicamento, de um tratamento, se torna ainda maior. Quer dizer, aí fica ainda mais propenso a abandonar. Falar, pô, mas espera um pouco, eu tenho, sei lá, 20 anos, pô, e aí, eu vou tomar a vida inteira, como que eu vou ficar com esse medicamento? Aí começa essa questão, tomei, melhorou, parou, voltou a ter os sintomas, e muitas vezes chega e fala, olha, eu já tenho esses sintomas há muito tempo, já tentei vários tratamentos, não deu certo. Aí você vai detalhar a história, detalhar a informação, não é que não deu certo, ele respondeu bem a cada uma dos tratamentos que foi feito, ou alguns dos tratamentos, só que sempre ele abandonou. Ele abandonou, quando ele abandonou o tratamento, ele voltou a piorar. Só que a hora que ele olha o conjunto e fala assim, não deu certo porque ele voltou a ter os sintomas. Então isso ainda acaba ficando uma situação mais agravada. É impressionante, mas assim, eu costumo dizer, né? Eu acho que tu vais concordar comigo. A gente tem uma melhora na qualidade de vida com o passar dos anos, a gente vê isso, as pessoas vivem por mais tempo. Por quê? Por controle de doença crônica. A gente começa hoje a estimular o paciente a tomar antihipertensivo com 20 anos de idade. Antes o paciente não ia com 20 anos de idade no médico. Então esse controle de doença crônica faz nós vivermos mais. Mas em contrapartida, surgem em alguns casos algumas afecções que não surgiriam se tu fosse mais novo. E tu vais ter que tomar mais remédio. E quando a bexiga hiperativa comete um paciente jovem, isso é pior ainda. Por quê? Porque ele vai tomar remédio por mais tempo. Por 40, 50, 60 anos, ele acaba largando de mão. Ele acaba cansando. Tu achas que a mulher, por ir no médico mais precocemente, quando ela nasce, o primeiro presente que ela ganha é uma boneca. Ela já aprende que tem que ir no ginecologista, ela já vai falar de maternidade. E o homem não, ganha uma bola de futebol, um carrinho, já é paulada e vamos lá. Apesar das campanhas hoje da Sociedade Brasileira de Urologia do Vem Pro Uro, cada vez mais frequentes, mas ainda a gente tem um caminho longo, um percurso longo a caminhar, né? Um trajeto longo. A mulher vai mais no médico. Tu achas que a utilização desses medicamentos na mulher, ela aceita um pouco melhor a utilização por longo prazo do que o homem? Como é que tu vês isso na tua prática, Truzi? Eu entendo que, como uma média, de um modo assim, geral, a mulher ela é mais resiliente, né? A mulher ela tem essa questão mesmo do cuidar, né? Do cuidar, talvez, lá da boneca, que veio desde a infância, mas... E ela fica ela tem
culturalmente, veja, não estou criando nenhuma situação de dizer que é o correto, eu estou dizendo que culturalmente é isso. A mulher, Tradicionalmente, né? tradicionalmente, a mulher ela tem essa visão do cuidar, quer seja por causa da maternidade, quer seja porque ela tem um convívio, talvez ali junto dos pais, mas ela sempre acaba tendo essa propensão. Essa questão do cuidar possivelmente favorece sim uma aceitação maior a um tratamento mais prolongado. Tem a questão sim de que procura logo cedo, né, muito jovem ainda no início das menstruações, já começa o acompanhamento com o ginecologista, e essa condição de cronicidade muitas vezes de tratamentos tem uma aceitação maior, até porque é um cuidado. Exatamente, é a forma de cuidar e de cuidar de forma mais prolongada. O homem talvez de forma mais imediatista, tente talvez resolver as questões, até para não, volto a dizer, para não se parecer frágil diante de um tratamento. Pô, tenho que tomar um medicamento, parece que está doente, parece que aquilo de certo modo vai comprometer aquela força toda que ele deveria Masculinidade, né? ter, a masculinidade. Então acho que nesse sentido sim, eu acho que a mulher acaba aceitando melhor talvez essas opções de conduta mais de longo prazo. Então, eu acho que tu vais concordar comigo que o impacto emocional de uma bexiga hiperativa numa mulher acaba sendo maior e por isso ela acaba tratando mais, até pelo suspeito ou então a possibilidade de perdas urinárias que podem acometer, acaba impactando mais a mulher do que o homem. A incontinência, a bexiga hiperativa, né, a gente fez as várias divisões, neurogênica, não neurogênica, tudo, mas aí existe também a forma da bexiga hiperativa chamada úmida, que é aquela que tem incontinência urinária, e a bexiga hiperativa seca, aquela que a pessoa só tem a urgência, a necessidade de urinar várias vezes, mas ela não tem a perda de urina. É mais comum, os dois podem acontecer em homens e mulheres, mas a incontinência, a bexiga hiperativa com incontinência é mais frequente entre as mulheres. Então, sem dúvida alguma, se você tem apenas uma pessoa que tem urgência miccional e aumento da frequência miccional, e a outra que tem incontinência associada a esses sintomas, a incontinência urinária impacta muito, de forma muito negativa. Tem vários estudos que avaliaram o impacto da bexiga hiperativa na qualidade de vida e fizeram comparação com várias afecções, inclusive até com outras que não tem nada a ver com a parte urinária, como diabetes. E o impacto na qualidade de vida é muito maior para quem tem bexiga hiperativa, assim, negativo mesmo, assim, a pessoa se sente muito mal, ela se sente fragilizada. É o inesperado, né? Ela está numa festa, ela está numa reunião, ela está na casa de alguém, de repente vem um desejo súbito, ela não consegue chegar no banheiro, ela se molha. E E aí? às vezes até no momento íntimo com o marido, né? Exato. E aí como que faz? Como que ela vai sair dessa situação? Quer dizer, não é tão tranquilo, né? Então, eh, sem dúvida, o impacto é muito grande. A aceitação, até pelo fato de que corrige ou ajuda muito a minimizar essa condição, faz com que ela tenha talvez aí uma aceitação maior, sim. Perfeito. E uma preocupação maior também, Não, sem dúvida. consequentemente. Bom, agora a gente vai falar alguma coisa sobre terapia comportamental. O que que tu sugeres, o que que tu indicas, o que que tu conversas com o paciente quando chega no teu consultório? Tá bom, tem algum medicamento? Não, eu não vou falar de medicamento agora. Vamos falar principalmente sobre terapias comportamentais. O que que eu posso fazer? Diminui a ingesta de líquido, aumenta a ingesta de líquido? Tem algum alimento, café, álcool? Tem alguma coisa que pode irritar a bexiga? Tem alguma dica tua para aquela paciente, para nós, para passarmos como urologistas, o que que a gente pode sugerir para o paciente como primeira linha? Primeira coisa que tu deve fazer em casa para tentar diminuir esse sintoma tão desagradável que é a bexiga hiperativa. Não, e essa é a primeira linha mesmo, né? A linha mais conservadora, não medicamentosa, né? No início, quer dizer, você tentar, com algumas mudanças de comportamento, melhorar aquela situação. Primeira reação que as pessoas têm e que é errado é parar de ingerir líquido. A pessoa se desidrata, porque é óbvio, ela vai produzir menos urina, consequentemente ela vai permanecer um tempo maior, ela vai ter uma autonomia maior, vamos dizer assim, entre uma micção e outra. Mas não é o correto, e existem também trabalhos, existem pesquisas que mostram que, na verdade, se você se hidrata menos, até os sintomas muitas vezes acabam se tornando mais exacerbados. Mas além da questão da hidratação, que a pessoa tem que continuar se hidratando, ela não deve parar de se hidratar simplesmente porque está com bexiga hiperativa,
Alguns alimentos, sim, são irritantes para a bexiga ou favorecem essa hiperatividade. Você citou corretamente aí, cafeína é um grande vilão, né, dentro desse cenário. Tabagismo, tá? Obesidade está diretamente relacionada também, então é óbvio que se a pessoa controla melhor o ganho de peso, né, se ela tem um comportamento que fique mais focado em uma redução de peso, tenha uma boa hidratação, evite álcool, cafeína, né, chocolatados. Isso muitas vezes acaba ajudando realmente não vai fazer com que a pessoa não tenha mais a bexiga hiperativa, mas ela vai com certeza ter menos efeitos. Talvez ela se manifeste de uma forma muito menos impactante do que aquela que exagera nesses alimentos, nesses comportamentos. Uma outra coisa que também ocorre muito, porque a pessoa até orientar mesmo. Para alguns funciona muito bem. Olha, você urine um pouco mais de vezes. Não estou falando que a pessoa tem que ir a cada 15 minutos no banheiro urinar, mas para alguns, a bexiga hiperativa, a gente tem vários espectros de bexiga hiperativa. Tem aquelas pessoas que realmente precisam urinar a cada 5 minutos, 10 minutos, e a pessoa tem uma hiperatividade muito grande. Outros, aquilo ocorre, mas num enchimento da bexiga já mais tardio, já numa fase mais final do enchimento. Veja, se ela está numa fase mais final do enchimento, antecipa um pouco. Não espera chegar a ouvir essa vontade súbita. Se você, de repente, uma pessoa, dependendo de como que é o ritmo que ocorre essa bexiga hiperativa, esses sintomas, urinar a cada 2 horas, para muitas pessoas isso é bem tranquilo e consegue resolver toda a situação, porque ele não vai deixar chegar no momento em que tem o start, Aquele gatilho, o né? gatilho do sintoma. Então, isso ajuda bastante, sim. É interessante isso, porque eu nunca vou me esquecer, no mesmo dia, foi um paciente foi atrás do outro, porque foi muito sintomático. O paciente chegou no meu consultório e disse: "Olha, Fábio, eu tenho um pouquinho de urgência miccional". Bom, o diagnóstico era uma bexiga hiperativa, e ela urinava a cada, ou elas tinham essa sensibilidade aumentada, cada 1h30 e 2. Eu disse para ela: "Olha, antes de nós iniciarmos algum tratamento, vamos ver se tu consegues fazer uma espécie de tratamento", brincando com ela, "de tratamento que tu vai tratar a ti mesmo, ou seja, tu tenta ir no banheiro a cada 1h30, vamos ver se tu continua com esses sintomas, faz isso, anota no caderninho, se tu tem essa possibilidade", ela tinha essa possibilidade, e depois volta para conversar comigo, fazer uma espécie de diário miccional provocado, digamos assim. Sim, Ela chegou para mim: "Fábio, resolvi o meu problema", eu disse: "Show de bola, não vai sim. tomar nada, deixa quieto". E naquele mesmo, logo em seguida, entrou uma outra paciente que ela trabalhava numa praça de pedágio, e ela disse: "A minha vida está um inferno, a cada meia hora eu tenho que sair para urinar". Não tinha infecção urinária, não tinha nada. Cara, isso aí é complicado, né, Truz? Isso aí é muito difícil, né? É Não, uma sensibilidade muito grave. não, e imagina isso no meio de. Pegando esse exemplo aí dessa pessoa que trabalha numa praça de pedágio, que ela depende de outras pessoas para virem substituir. Aí a pessoa começa a achar que ela está de Exatamente, brincadeira, ela ela falou para mim. está criando. Bom, você tem. Eu vi teve numa desses relatos aí de que a pessoa virou e falou que foi chamada assim, tipo, você está usando droga, porque você está indo direto no banheiro, o que está acontecendo? Você está indo lá, você consome droga, alguma coisa, porque. E na verdade, coitada, a pessoa ela simplesmente tinha que urinar, porque ela não conseguia aguentar. Então, isso realmente acaba sendo algo que é muito, muito complexo. E essa questão do diário miccional, de anotar quantas vezes ou qual o volume de cada vez que vai no banheiro, o horário, isso daí é algo que é uma ferramenta fantástica. E não tem custo, né? Você vai pegar um papel, vai anotar, e isso traz um número de informações enorme, gigantesco. E ajuda muito para os dois lados, como você falou. Ajuda para a pessoa entender, ela reconhecer o que está acontecendo, que muitas vezes a pessoa também fantasia, né? Claro. Ela vai, vamos supor, sei lá, não dizendo que seja normal, mas sei lá, vai de repente a cada 1h30, mas ela chega e fala: "Não, eu urino a cada 10 minutos". Na verdade, não é bem assim. Então, ela começa a reconhecer melhor o padrão miccional dela e para o médico, o urologista que está acompanhando, saber exatamente, será que ela está ingerindo muito líquido, será que não, será que ela está, o que está desencadeando naquele horário, será que é o horário que ela toma o café, se sente um pouco mais, tem uma sensibilidade maior, né, da bexiga. Então,
Essas são é uma ferramenta importante. Muitas vezes as pessoas não fazem por preguiça, acho que não deixa. Pacientes também muitas vezes, pô, mas eu tenho que fazer todas essas anotações, é muito mais fácil ele pegar e ir lá fazer um exame, às vezes um exame caro, um exame complexo, mais Invasivo. invasivo, e aí ele de repente fala, pô, simplesmente preencher um papel ali, ele acaba criando dificuldades, né? Né? Então, isso Como é que tu vês, Struzzi, a fisioterapia pélvica? Digamos assim, depois tu vais falar alguma coisa sobre tratamento clínico, se é que tem tratamento clínico, vamos aprender com o Uhum. professor Struzzi como é que funciona. Como é que tu vês a fisioterapia pélvica nesse cenário de tanto para o homem quanto para a mulher? Ele segue nessa mesma linha das medidas mais conservadoras. Começa assim, eu acho que começa com as orientações comportamentais que você levantou e segue com a fisioterapia, a reabilitação, né? Muitas medidas fisioterápicas, muitos das condutas, do próprio treinamento, dos exercícios, dos estímulos musculares, faciais que são feitos, acabam levando a uma melhora dos sintomas urinários, tá? Quer seja por mecanismos reflexos neurológicos, quer seja por um comportamento da pessoa conseguir se tranquilizar na hora até para chegar no banheiro. Então, esse treinamento, essa reabilitação ajuda muito. Para muitas pessoas, só essas medidas comportamentais e fisioterápicas são suficientes, tá? Para outras que têm uma limitação, mas eu tenho que fazer mesmo. Se a pessoa não tem uma boa adesão, a fisioterapia ela depende basicamente da adesão do paciente. Se o paciente não tiver uma boa adesão à fisioterapia, esquece. Não adianta. Não adianta a pessoa ir lá falar, insistir que não vai resolver. Não vai ter. E medicamento? Existe algum tipo de tratamento que a gente pode fazer? Como é que funciona isso? Existem medicamentos, tá? Basicamente, hoje, para bexiga hiperativa, a gente considera que existem duas vias de tratamento principal, duas vias do mecanismo de desenvolvimento da bexiga hiperativa, né, dentro da parte farmacológica, e duas classes de medicamentos que acabam atuando. As duas visam diminuir a sensação de enchimento da bexiga, diminui essa urgência, diminui a pessoa, não é que ela não vai perceber que a bexiga está enchendo, mas leva um pouco mais, talvez um pouco mais de tempo para ela perceber que a bexiga está enchendo, ela consegue controlar um pouco melhor essa sensação e também a atividade da bexiga, que nem sempre é o que acontece assim de ter só hiperatividade. Antigamente se imaginava que era só a bexiga que estava contraindo fora de hora. Na verdade, a gente sabe que a sensação, né, o estímulo de enchimento, que muitas vezes é o que predomina. E os dois tipos, as duas classes de medicamento acabam atuando nessa linha, tá? Existe uma mais antiga, mas já de mais longo prazo, que atua bloqueando receptores colinérgicos, né, de acetilcolina. Existe uma outra classe que é mais recente, mas que também já existe há bastante tempo, mas nessa linha cronológica um pouco mais recente, e que acaba estimulando receptores adrenérgicos e as duas atuam minimizando esses sintomas e reduzindo essa hiperatividade que eventualmente ocorre na bexiga. Perfeito. Uma pergunta que muita gente fala é o seguinte: bom, eu tenho sensibilidade aumentada e às vezes eu perco um pouquinho de urina. Eu quero operar, doutor Truz. Eu vou lá, marco uma consulta com o senhor Hum. e quero operar. É tudo porque perda de urina vai funcionar a cirurgia? Como é que funciona? Isso é pergunta mais pro geral, assim, para as pessoas entenderem como é que funciona essa história. Chega um paciente no teu consultório com um pouco de sensibilidade de bexiga hiperativa, mas também tem uma incontinência urinária e muitas vezes é uns esforços. Eu devo tomar algum medicamento? O que eu devo fazer nesse caso? Tem diferença nessas bexigas hiperativas ou não? Então, a bexiga hiperativa ela pode estar associada a um quadro, por exemplo, de uma incontinência urinária de esforço, né, na mulher, né? Então, principalmente que incontinência urinária de esforço, geralmente entre as mulheres, né? Então, pode haver um quadro misto. E algumas mulheres que têm esse quadro misto se beneficiam quando você faz um tratamento cirúrgico, você diminui ou corrige também a hiperatividade. Mas isso não é uma regra e não é uma situação que deva ser adotada. Quer dizer, muitas vezes a pessoa realmente o que acontece, a maior parte das vezes o que acontece é que confunde.
Ah, eu tenho incontinência urinária. Aí ouve lá alguém falar, eu fui operado e melhorei. Por quê? Porque ela tinha uma incontinência de esforço, melhorou, ótimo. Aí essa aqui tem uma incontinência de urgência, incontinência ligada a essa bexiga hiperativa, ela chega e fala, eu quero operar, porque o senhor operou a minha amiga, a minha vizinha, a minha parente lá. Você fala assim, mas é outro tipo de incontinência. Então, o diagnóstico correto é mandatório, tá? O tratamento cirúrgico para bexiga hiperativa, segue por uma outra linha. Não é exatamente a mesma do tratamento cirúrgico para incontinência urinária de esforço, ainda que, como eu falei, alguns casos se beneficiem do tratamento cirúrgico. Mas não como chegou com incontinência, vamos operar. Então, tem que entender que tipo de incontinência que é. Se for de bexiga hiperativa, primeiro as medidas mais conservadoras, os medicamentos de um modo geral, eles têm um bom resultado. Quando não funcionam, quer seja porque o medicamento ou essas medidas conservadoras, fisioterapia, comportamental, não surtiram efeito, aí o tratamento mais invasivo ou minimamente invasivo ganha espaço, ele passa a ser necessário. Não precisa também ser uma coisa muito extensa. Você tem que ser pontual. Uma situação que é bastante comum e que não pode ocorrer, né? É que o paciente chega, ele passa um medicamento, volta, não melhorou, passa outro medicamento, volta, não melhorou, passa um terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Você tem que saber que existe um limite. Você tentou uma determinada linha de tratamento, não foi possível, ou não foi viável, ou não se adequa para aquele paciente, talvez até você tenha que pular algumas etapas. E hoje se aceita muito bem isso. Então você pode até pular algumas dessas etapas, não precisa seguir de forma tão rigorosa, mas sempre fazendo um diagnóstico correto e indo com uma certa parcimônia para também não exagerar nas abordagens mais invasivas. Claro. Acho que o professor Truzzi foi muito claro com todo mundo entendeu isso aí. Tem que fazer um tratamento individualizado. Não é cirurgia para todo mundo, porque muitas vezes não tem indicação e pode até piorar os sintomas de uma bexiga Sim. hiperativa, um procedimento cirúrgico adotado no paciente errado. Ou seja, se eu fizer uma cirurgia de incontinência urinária para um paciente que somente tem sintomas de urgência miccional por uma bexiga hiperativa, eu vou piorar a vida ainda dessa pessoa. Ainda vai ser pior. Ou seja, tem que ir num profissional que saiba lidar, que ouça e que entenda o que é e como é que faz um diagnóstico diferencial e onde é que trata e como trata da melhor maneira. Uma outra pergunta, a gente já está chegando, infelizmente, no nosso papo final, está acabando esse nosso tempo, eu aprendi um monte, valeu a pena ter vindo aqui hoje. Neuromodulação sacral, o que é isso? Existe, não existe? Isso é coisa de ET? Como é que funciona isso aí? Explica um pouco melhor. Não existe. Ela entra dentro dessa linha mais invasiva, cirúrgica, da bexiga hiperativa, né? Teríamos dois caminhos aí mais ou menos nessa faixa aí, que seria a aplicação da toxina botulínica, é uma das vias, é uma das formas. A neuromodulação sacral é uma outra forma. Não existe como dizer qual é a melhor, a gente tem que saber individualizar. Tem perfis de pacientes para cada tipo de tratamento. Mas a neuromodulação sacral é algo que já existe há muitos anos, né? Isso vem aí desde final, mais ou menos, da década de 70, tá? Que começaram os primeiros trabalhos, as primeiras pesquisas nessa área, e depois isso se consolidou com medidas da prática clínica urológica de hoje, né? Que nós temos. Existe um gerador de corrente elétrica que estimula raízes nervosas que vão suprir, vamos dizer assim, o trato urinário inferior, a bexiga. Tá? E isso faz com que esse estímulo elétrico module o funcionamento neurológico desses órgãos e faz com que, por exemplo, uma pessoa que tem bexiga hiperativa deixe de ter aquela urgência, aquela necessidade de urinar com tanta frequência e muitas vezes controla bem até a incontinência urinária. Então a neuromodulação sacral é uma modalidade de tratamento real, não é nada futurístico, não é nada que possa se imaginar que seja
totalmente inacessível, é acessível, existe no nosso meio já há muito tempo, é realizada, tem resultados efetivos. O que se precisa é definir muito bem para quem fazer e em que momento fazer. Pode ser algo que precisa ser feito de forma mais precoce, dependendo da característica da bexiga hiperativa dessa pessoa que está sendo avaliada, homem ou mulher. Pode ser que seja é, fruto aí depois de várias outras tentativas, né? Mas a neuromodulação é uma opção, sim. E até, você estava falando da questão do tratamento cirúrgico, né? Indo até na questão anterior lá, né? Mas se pode operar, tá? Vai até na questão novamente do imediatismo, né? Da pessoa que ela busca resolver rápido, né? Então, muitas vezes a gente tem que explicar que realmente o problema é crônico, não é fazer a cirurgia que vai sanar totalmente o problema. Muitas vezes sim, mas muitas vezes a gente acaba tendo que ir com um pouco mais de calma aí para chegar no objetivo e, obviamente, ter o resultado mais efetivo. Perfeito. Felizmente, professor Truz, estamos chegando ao nosso final. Passou muito rápido, é muito ruim, né? Porque quando o papo está gostoso, eu estou aprendendo aqui um monte, quando tu vê, acaba, tia. Então, eu gostaria que o senhor falasse suas considerações finais sobre pacientes com bexiga hiperativa, que no final a gente acabou focando, tem que trazer o Truz outra hora para falar sobre outro assunto. A gente só falou sobre isso, tem mais coisas. Esse homem sabe muita coisa, tem que nos ensinar mais coisas. Considerações finais, como é que o senhor vê o futuro do tratamento da bexiga hiperativa? Será que a gente chegou a um ponto que é isso aí? Como é que o senhor está vendo? O que tem de pesquisa nova? O que a gente tem de novidade que talvez venha por aí? Eu acho que há uma tendência hoje, Fábio, de se tentar caracterizar melhor o paciente da bexiga hiperativa, tá? Ou seja, você identificar características dessa pessoa, o que se chama de fenotipar, né? Ou seja, características que são mais marcantes daquela pessoa, que fazem com que a doença talvez esteja impactando mais diretamente a ela, e você tentar diagnosticar melhor essa situação, e isso muitas vezes vai fazer com que você tenha que sair um pouco fora daquela pergunta inicial que você me fez. Pô, como que você faz o diagnóstico? Eu falei, mas é um diagnóstico clínico. É um diagnóstico que, preencheu esses quesitos aqui, tem esses sintomas, você tem bexiga hiperativa. Mas tem um grupo de pacientes, os pacientes eles precisam muitas vezes, algumas vezes pelo menos, de medidas que são um pouco mais aprofundadas de diagnóstico, para que a gente tenha o seu diagnóstico de forma mais correta, ou pelo menos mais individualizado, mais personalizado. E aí o resultado vai ser melhor. Ainda nos falta ferramentas para a gente poder, por exemplo, definir qual paciente iria melhor para um determinado tipo. A gente falou de 2 classes de medicamentos. Tem uns que respondem muito bem a um, respondem mal ao outro e vice-versa. A gente não sabe exatamente quanto segue para um, quanto segue para outro. É uma coisa meio empírica. Ou quando que esse paciente poderia, por exemplo, pular essas etapas. Talvez eu olhar para um determinado paciente e falar, olha, esse paciente não adianta eu entrar com medicamento, porque ele vai ter um gasto, vai ficar um tempo enorme tomando aí medicamentos e não vai ter o mesmo benefício que de um tratamento um pouco mais adiante, ou um pouco mais invasivo, como você citou da neuromodulação sacral. Essa situação, então, quer dizer, talvez, será que esse paciente que eu estou vendo agora não seria um bom candidato para ir para neuromodulação sacral logo de início, assim, mais rápido? Eu não deveria demorar tanto tempo para indicar esse tratamento? Então, essas características, essa forma de se enxergar o paciente, de se abordar, fazer uma medicina mais personalizada, eu acho que isso é uma tendência. Há várias publicações realmente tentando sair um pouquinho só daquilo que é a linha mais usual, né? Aquilo que está num guia, mas tentar fazer algo que seja mais abrangente, mas ao mesmo tempo mais individualizado. Acho que esse é o ponto. A partir disso daí, a gente começa a ter melhores resultados. A partir disso, a gente começa a fidelizar melhor, né, ao paciente. A gente vive tantas crises, se fala tanta coisa, né, de medicina, dos atendimentos. Acho que é uma forma de trazer o paciente. E o que é bacana, que você comentou, falou, o urologista é o médico do homem, né? Você faz triagem de várias coisas, citou aí colesterol, glicemia, você checa a hipertensão, a pressão arterial do paciente e tal.
essa é uma forma de você deixar o paciente realmente próximo de você, ele ter confiança, e ele, com isso, ele ganha mais confiança também de se manter no tratamento. E cada vez que você faz isso, também você lembra mais, você diagnostica melhor, isso se difunde mais, então mais pessoas vão ser diagnosticadas, vão reconhecer melhor a possibilidade de ser tratadas. Eu acho que esse é um caminho, essa é uma tendência. Inovações tecnológicas sempre vão surgir, né? Você vai ter um monte de coisas aí sempre que vão tem pesquisas até ligadas à microbiologia hoje, pensando na fisiopatologia da bexiga hiperativa. Então, talvez até a gente mude conceitos aí mais adiante, mas eu acho que dentro daquilo que nós temos hoje, de forma mais estabelecida, acho que esse é um cuidado que todos nós podemos fazer, não é tão difícil, né? Não é tão complexo. Acho que isso é extremamente importante. Acho talvez seria essa a minha visão hoje, aquilo que eu julgo que é importante para conduzir para todos os urologistas, né? Não só para quem lida especificamente com bexiga hiperativa, com disfunção miccional, mas urologistas de modo geral, médicos de um modo geral, mas urologistas aí focar mesmo, dar um pouco de atenção e não pensar só em uma ou outra doença. Pensar só na próstata, vou pensar só na bexiga hiperativa. Não, eu penso que é um conjunto, né? Tentar separar. Acho que aí é o ponto principal. Eu acho que tu falaste muito bem, a maneira que eu vejo medicina também é essa, individualizar cada caso. Por outro lado, nós somos médicos generalistas, nós somos médicos do paciente, a gente entende sobre medicina e a gente trata o paciente como um todo. Não precisa pensar, esse médico realmente ele não faz uma medicina que integra todos os sistemas, não. Todos os médicos fazem, e o urologista é campeão nesse quesito, como o ginecologista é campeão nesse Sim. quesito na mulher. Nós olhamos o paciente como um todo. E isso é a grande vantagem de muitas vezes tu teres um médico, principalmente um homem, ele tem um médico, vai no urologista, que ele vai fazer o diagnóstico de várias patologias e vai te ajudar como um todo, e não tratar simplesmente a próstata. A pessoa não é uma próstata, ela não é uma bexiga, ela é um ser completo. E essa é a grande visão, e é uma visão que o professor Truzzi traz para nós, mostra para nós que é assim que funciona, e esse é o grande objetivo da ADIUM, que é divulgação de saúde masculina. Divulgar sem tabus o que podemos fazer como médicos, como é que a gente deve orientar os pacientes. E eu gostaria de agradecer. Em nome da ADIUM, foi um prazer estar com o senhor aqui, eu aprendi muito. Muito obrigado e sigam as redes sociais, participem, vejam sempre, que sempre a ADIUM vem com uma novidade sobre saúde masculina sem tabu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer.